Para o bloco 5, né, de fotoenvelhecimento, queria chamar para o palco Luciana Lourenço, Fabiola Tasca e Guilherme Bueno. Só que antes de começar, temos um vídeo também da Cíntia Cunha, que não está aqui. Por favor, pode passar o vídeo. Olá, pessoal, que prazer estar aqui com vocês. Queria muito estar aí, né, aprendendo com vocês, trocando experiência, mas por conta de agenda não foi possível. Mas vou trazer aqui para vocês a minha experiência no fotoenvelhecimento, né, um convite muito especial da MedSystems, não tem como negar. Até porque eu sou apaixonada pelo Lavian. Foi uma grande surpresa para a minha clínica, porque quando eu comprei a máquina, pensei muito nos tratamentos para manchas, para melanoses, e eu me surpreendi, porque hoje é a segunda tecnologia que eu mais faço, porque os pacientes costumam ter uma boa experiência com o tratamento e eles acabam pedindo mais, que é o que eu quero compartilhar com vocês. A primeira paciente que eu trouxe é uma paciente já nos seus quase 70 anos, muito resistente em fazer tecnologias. A gente conseguiu fazer um bioestimulador nela, uma toxina. Quando chegou no final do tratamento, ela tinha muito medo das tecnologias, ela tinha uma má experiência passada. E aí a gente convenceu ela, já que ela não queria dar o time, de fazer luz pulsada com o Lavian no mesmo dia. Eu acredito muito numa abordagem dos pacientes onde a gente ofereça um resultado de grande impacto na primeira sessão. Isso faz o paciente se motivar a dar continuidade aos tratamentos. E outra coisa, eu acredito no Lavian porque ele não eliminou os outros tratamentos que eu tenho na clínica. Então, eu faço muito Lavian com luz pulsada, Lavian com peeling, Lavian com drug delivery, Lavian com radiofrequência microagulhada. Isso faz com que eu melhore a percepção de resultado em uma única abordagem e o paciente se anime a fazer de novo aquele mesmo protocolo, né? Isso confere um pouco de exclusividade ao que a gente faz. Para essa paciente, percebam, eu já vou compartilhar com vocês os parâmetros, a gente conseguiu uma melhora de luminosidade, eu acredito que é o grande diferencial do Lavian, uma paciente menopausada ou com bastante mancha, a gente percebe, às vezes, que a pele perde o viço. Então, a gente consegue ver uma melhora de luminosidade, de qualidade de pele, né? Como se tivesse uma pele hidratada, assim. E uma melhora, assim, de manchas. E aqui, gente, eu fiz uma única abordagem de tecnologia. Então, o que eu fiz para essa paciente, já que é uma paciente, eu deixei aqui anotado os parâmetros, já que é uma paciente que queria um downtime mais leve, a gente fez o Lavian a 750, né, com 7 watts de potência, um overlap 1, não fiz nada muito forte. E o que eu costumo fazer com esses pacientes? Eu fiz a luz pulsada primeiro, em seguida o Lavian. A gente fez para ela simplesmente um drug delivery depois, e eu faço em todos os pacientes. No caso dela, a gente aplicou uma vitamina C. E essa paciente, ela não teve downtime, né? E ela teve uma recuperação super agradável para que ela tenha uma boa experiência depois. Eu percebo que esses pacientes de pele mais madura têm uma pele às vezes mais fina. Quando eu tentava entrar com energias maiores, mais fortes, ou fazer várias passadas, eles reclamavam do calor, do processo de recuperação, do downtime. Isso criava uma experiência ruim. Eu não queria associar a máquina a essa experiência de downtime mais complicado. Quando eu quero um downtime mais complicado, eu quero uma potência maior, eu vou para outra tecnologia, eu vou para um Erbium fracionado, ou um CO2 fracionado. E é uma paciente que ficou extremamente feliz. Essa outra paciente aqui já é uma paciente também mais madura, com melanose, com fotoenvelhecimento, e eu fiz em um único dia nela um tratamento em que a gente fez o Lavian a 600 joules com 6 watts e o overlap 2, um drug delivery, né, com um clareadorzinho, e a gente fez o ácido retinóico a 10% por 3 a 4 horas para ela lavar o rosto em seguida. Quase sempre eu gosto de associar o ácido retinóico a 10% em seguida para esses pacientes, porque isso causa uma descamação, melhora o resultado, potencializa. Eu não faço quando o paciente não quer downtime, não quer descamação. E veja, eu faço a aplicação dos pacientes numa camada única, eu faço a sequência de tratamento no rosto, avalio, se ficar algumas áreas com falha, eu volto só para complementar alguns pontos e pronto. Eu não faço várias passadas, eu acredito que os resultados que eu tenho tido, a gente não precisa exigir tanto da máquina e do paciente. E eu gosto desse efeito, dessa experiência positiva, porque eu trago muito o conceito de bebeleze. E os pacientes gostam. Olha como a gente percebe a melhora de luminosidade, né? Os poros realmente ficam mais fechados. É impressionante esse brilho, né? Esse tom de pele vistosa, assim, vistosa, com saúde mesmo.
E a experiência acaba sendo boa, os pacientes acabam voltando para outras abordagens. E aqui, para a gente complementar, essa última paciente já é uma paciente um pouco mais jovem, em que a gente vê melasma, tem um pouco de fotoenvelhecimento, uma paciente que não se cuida muito. E aí, o que a gente fez com essa paciente? Quando eu percebo que tem um melasma associado, eu procuro sempre abaixar bastante energias bem baixas, eu uso o conceito de BB laser, ou até mais suave, porque eu não quero me expor esse paciente muito a um risco de um tratamento, às vezes, com calor muito intenso. E para essa paciente aqui, a gente fez uma camada de Gessner primeiro. Então, eu apliquei um peeling de Gessner, isso eu faço com muita frequência. Eu aplico uma camada do peeling de Gessner, eu limpo a pele do paciente, seco bem sequinho, faço a aplicação do labial, uma camada única. Aqui eu apliquei 400 joules com 5 watts, né? Uma única passadinha, sem forçar muito. Apliquei um drug delivery para rejuvenescimento, de uma marca, né, que vende já os produtos próprios, e apliquei um peeling em seguida. Esses peelings que têm vários ativos associados, né? Aqui no caso, esses que tem o cosmelan, esses peelings mais que associam vários ativos. E eu deixo o paciente aí por umas 6 horas com o produto e ele lava em casa. Quando a gente faz um peeling mais agressivo assim, o paciente ele fica um pouco inchado depois, ele fica com um downtimezinho, mas em compensação, o resultado anima, agrada muito. Então você vê, eu fiz para essa paciente, no caso dela, a gente fez 2 aplicações, seguindo esse protocolo, uma por mês, e é uma paciente que ficou bastante satisfeita, né? Assim, ficou bastante realizada. Na verdade, às vezes, eu nem espero um mês para o próximo protocolo. Como a gente faz uma energia mais leve, o paciente às vezes tem pressa, eu faço a cada 2, 3 semanas. Bom, essa é a minha experiência. É claro que eu sei que muitos de vocês acabam usando energias mais altas. E eu queria muito aprender depois com o grupo, né? Como é que vocês fazem para lidar quando o downtime é mais pesado? Vocês preparam psicologicamente esse paciente? Vocês usam algum produto depois? Porque o meu foco realmente tem sido a experiência positiva, leve. Eu vendo esse conceito e esse conceito tem criado cada vez mais adeptos. Mas quero aprender com vocês que usam energias até mais agressivas, fazem overlaps e várias passadas, o que vocês têm feito, tá bom? Muito obrigada pelo convite, Médicos, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. A gente se vê em breve. Beijo para os meus colegas, até mais. Alô, na sequência, doutora Luciana. Perfeito. É um prazer estar aqui hoje, tá, gente? Então, vamos lá. O que eu vou falar para vocês hoje aqui é que para face nós temos muitas opções. Mas todo mundo sabe que eu gosto de corpo, né, gente? Não é à toa que a gente está na 5ª edição do Body on Top. E para o corpo? Para o corpo nós temos pouquíssimas opções para se tratar o envelhecimento da pele do corpo. Gente, a gente envelhece no braço, na perna, no cotovelo, na mão. E assim, gente, o Lavian, para mim, é um aparelho que é para não dar problema. Ele é um aparelho no meu consultório que não me dá dor de cabeça. E para o corpo é isso que a gente precisa. A gente precisa de um aparelho que não dá dor de cabeça. Então é isso, gente. No Lavian, o que eu faço no corpo? O básico. Energias não muito altas, tá? Eu respeito realmente o corpo, porque ele tem que ser respeitado. A parte corporal, ela não tem uma cicatrização tão boa quanto a face, tá? Então eu respeito isso. A aplicação do Lavian é rápida, é indolor no corpo, muito menos do que na face. Então, assim, comecem a olhar o braço do seu paciente. Olhem a perna, a coxa. O envelhecimento hoje da área corporal é muito grande. Por quê? O filtro, a gente começou a usar o filtro na face, depois no pescoço e depois no colo. Quantos de vocês ainda não usam o filtro na perna quando vai à praia? Então, desculpa, gente, não pensem. O Lavian é um laser para tratar o envelhecimento da pele do corpo. E é isso que eu quero trazer para vocês. Comecem a tratar. E como o meu amigo Alessandro falou, o Lavian para mim é, sim, abre caminho. Ele abre caminho e tudo que você passar depois dele vai entrar. Então, o que eu uso para o corpo? Eu uso, sim, os ativos, tá, de drug delivery. Gosto muito dos ativos, não uso fórmula nenhuma. Eu uso, sim, farmácias prontas, que me entregam produtos mais seguros hoje. Tá? Então, realmente, eu uso vários ativos.
Aí depende se eu vou clarear, se eu vou tratar o envelhecimento. Você pode utilizar tanto os ativos da Andreskin, como eu também gosto, né, de outras marcas. A Suprema Marcas hoje me ajuda muito em alguns tratamentos no Drug Delivery, mas gosto de Toscane também, como o Alessandro falou. Mas eu acho mais interessante que vocês entendam abram caminho com o Lavian, para vocês usarem o que vocês quiserem. Em várias opções nós temos no mercado, mas olhem para a pele do corpo do paciente de vocês. Esse é o meu recado para vocês. A gente olha muito a face, muito decote, muitas coisas, mas o braço a gente não olha. E a queixa dos nossos pacientes hoje, a minha pele do braço está amassada, a minha pele do braço começou a ficar enrugada. Isso é comum hoje. Então, não existe outro equipamento com tamanha segurança para tratar a pele do corpo como o Lavian, e completamente indolor. Então, esse é o meu recado para vocês. Muito obrigada. Doutora Fabiola. Olá, gostaria de agradecer o convite da Med System, especialmente o Rafael e a Thalita, a Andressa. E eles pediram para mim passar um pouquinho do que eu faço no dia a dia. Eu sou apaixonada pelo laser, tá? Eu acho que ele é um laser que ele pode ser feito em 100% dos pacientes que entram na nossa clínica, se for indicado da maneira correta. Eu tenho outras tecnologias, quem me conhece um pouquinho da minha história sabe que eu sou apaixonada por tecnologias, eu faço basicamente 99% do meu tempo na clínica é tecnologias, eu faço muito pouco preenchimento, as outras coisas injetáveis, então é uma coisa que eu gosto. E eu acho que o Lavian, ele na verdade, é aquele conceito de skincare de consultório, eu acho que ele é perfeito. E eu comecei a me dedicar mais a ele quando eu comecei a perceber que as receitas que a gente faz para os pacientes, elas saem muito caras. Então, o paciente, às vezes, sai com uma receita lá de skincare cara, ele acaba não fazendo, ele compra, e daí eu gosto muito de fotografar os pacientes, independente se fazem procedimento ou não, no review, e eu observava, assim, uma melhora muito pequena, tá? E uma adesão muito pequena. Então, eu acho que hoje, o paciente que entra na minha clínica, ele tem que ter uma qualidade de pele melhor e rápido. E hoje eu só consigo isso com skincare feito em consultório, que é o Lavian. Então, a Thalita, a Andressa Rafael, pediu para mim passar uma coisa bem prática do que eu faço no dia a dia, tá? Como eu digo, eu acho que hoje eu devo fazer 90% dos pacientes que passam na clínica, a gente faz, da pele, né? Eu associo com as outras tecnologias, como o Ultraform e agora o Vezete, eu acho que ele melhora muito, inclusive ele potencializa o resultado, né, quando você faz o Vezete logo depois do Lavian. Então, eu vou passar de maneira bem prática algumas coisas que eu tenho percebido. Eu faço bem o feijão com arroz mesmo, eu faço o protocolo, chamo de BB Laser Plus, que é o protocolo do BB Laser, que não é muito alto, normalmente eu faço 400 ou 500, tá? De energia com uma potência ali de 5 a 10, eu não faço muito alto, faço aquele BB Laser básico. A única coisa que eu faço, que vocês vão ver, que eu faço a sobreposição depois, eu chamo de plus, que nas slip lines, nas linhas estáticas, eu gosto de associar o estaqueamento, que daí sim eu faço 1000, como o Matheus mostrou no início, 10, e daí eu faço por cima o estaqueamento. Tenho vários pacientes tratados, né, muitos casos, nunca tive uma hiperpigmentação, uma irritação, nada, né? E eu trabalho dessa maneira. Então, eu vou passar o vídeo para a gente ver. Vou falar um pouquinho da minha experiência com o BB Laser, né, que é o laser de Lavian. Bom, eu já trabalhei há muitos anos com laser de CO2, depois migrei para outras tecnologias, como o Erbium. E aonde se encaixa na clínica o BB Laser ou o Lavian, tá? Que é o laser de Túlio. Ele vai se encaixar como se fosse um skincare de consultório mesmo. Então, ele é um laser para tratar a superfície da pele. Então, não é para tratar flacidez profunda. Nisso a gente tem o Ultraformer, agora tem o Vezete. Ele é para melhorar a textura da pele. Porque às vezes se faz muitos procedimentos, o paciente fica bem, mas na hora que ele se olha no espelho, vai usar maquiagem, tá craquelada a pele. Por quê? Porque a camada córnea muitas vezes não está de uma maneira adequada, tá? Então, é importante nós realizarmos o BB Laser para complementar todos os tratamentos que nós realizamos aqui no consultório, tá? Ele tem vários tipos, como ele tem afinidade para água, a gente consegue modular ele em vários níveis.
Uma coisa interessante é a gente utilizar esse tipo de ponteira, que é menor, redondinha, para fazer esse protocolo. Então, eu vou me ensinar agora um protocolo que chama BIB Laser, que eu chamo de BIB Laser Plus, que ele tem uma recuperação rápida, mas em alguns pontos que são necessários, como a slip line, aquelas rugas estáticas, que muitas vezes os procedimentos normais não conseguem agir, a gente vai tentar melhorar. Então, agora eu vou mostrar na tela como que são os parâmetros, tá? Então, a tela inicial é essa, o fabricante já dá alguns parâmetros, tá? Que você pode salvar. Eu vou mostrar como que eu faço o BIB Laser. Em geral, eu pego esse quadradinho, tá? Então, que ele tem uma medida de 12 por 12, tá? Mas eu, às vezes, até gosto de fazer menos, fazer 10 por 10. A duração aqui de 350, eu aumento um pouquinho. Normalmente, eu chego aqui em 500, tá? Power de 5, a distância 0,7, tá? Overlap de 1 e eu coloco no modo contínuo, tá? Ou seja, é um modo mais leve. E daí eu coloco aqui no read. A gente confirma esses parâmetros, tá? Eu gosto de fazer o quadradinho. E é aqui que a gente vai mostrar na pele da paciente. Primeiro ponto é que a pele, ela tem que estar seca, porque o túlium tem afinidade para água. Então, se você deixa a pele úmida, você não vai ter uma penetração adequada. Então, o primeiro ponto é limpar bem, tá? E secar, ver se a pele está seca. Se ela estiver úmida, nós temos que secar. Então, nós começamos, tá? E até o fim, tá? Então, a gente consegue ver até o fim. O que é importante é não passar rápido. Então, eu vou mostrar uma maneira que é irregular de fazer. Já faz assim, vai colocando e pondo. Não. Você vai até o fim. Depois, você vai do ladinho. Sempre fazendo uma sobreposição de mais ou menos 10 a 20%, tá? Então, faz toda a região do rosto exatamente assim, tá? Quando nós chegamos em algumas áreas mais delicadas, como o nariz, eu gosto de mudar o formato, que é o que a gente vai mostrar agora. Para a região do nariz, que a gente tem os poros mais dilatados, eu gosto de usar um programa mais agressivo. Então, eu uso como se fosse o protocolo de rejuvenescimento. Eu aumento para 1000, aqui a duração, o power de 10, distância 0,8, e eu deixo no modo não contínuo, porque eu quero realmente melhorar, tá? Então, aqui, ó, eu gosto, daí para essa região do nariz, de fazer um outro tipo de diagrama, que eu faço esse daqui, que eu acho que é bem bacana para nós estarmos fazendo. Ó, do nariz eu gosto de trabalhar assim, porque eu consigo brincar. Então, aqui, ó, vou encostar, né? E eu consigo tratar da maneira mais adequada a asa nasal. E daí eu vou fazendo um ângulo, né? Eu vou girando em volta desse ângulo. É importante tratar bem esse cantinho do nariz, que normalmente o paciente queixa de muitos cravinhos ou dos poros. Tá? E esse é um programa, ó, que a gente observa que o BIB Laser fica levemente avermelhado, tá? Isso melhora. Mas esse programa é um pouquinho mais agressivo. Bom, depois nós vamos tratar a região da pálpebra. Essa região da pálpebra, eu vou mostrar aqui para a tela, eu trato de uma maneira um pouquinho diferente. Eu volto no programa do BIB Laser inicial, que nós estávamos, 500, e eu gosto de mudar o formato da pálpebra para esse formato, porque a gente consegue tratar da maneira mais adequada, tá? Então, é interessante sempre, você pode modular esse tamanho para maior ou menor. Eu vou aumentar um pouquinho aqui, mas não muito. Porque eu acho que assim, precisa ficar homogêneo, então a gente tem que ir brincando, né? O laser, ele tem essas facilidades de você trocar, acho que é o único laser que a gente consegue modular maior, menor, se encaixar no formato. Então, aquilo que o Matheus falou, que o laser é um carro, né? Eu acho que se você faz estático para todo mundo, não é o objetivo, você tem que ir modulando, né? E o nariz, é impressionante, esse do triângulo, a gente consegue ir girando e pegando todas as áreas. Para você tratar essa pálpebra.
Às vezes é mais fácil estar com o quadradinho, fazer tudo, mas dá diferença, viu? Depois que nós realizamos esse tratamento, fica levemente edemaciado. Eu já tive pacientes que fizeram um edema muito importante, tá? Que lembrava até uma urticária, mas que não vinha acompanhado de coceira, para mostrar que se acontecer um edema muito forte, isso não significa nenhum tipo de reação alérgica. É o laser mesmo que está em baixo calor. Após isso, eu gosto de associar o drug delivery. O que é o drug delivery que a gente associa? Eu gosto de usar, como nós estamos numa aula, a linha da Toscane, então eu uso o ácido hialurônico da Toscane, se eu quero dar um viço para a pele, tá? E eu gosto muito de associar também o WCP. Então, nós aplicamos imediatamente após. E ainda por cima da drug delivery, eu gosto de associar o Cicaplast, tá? Então, o que é importante? O procedimento em si é esse. É importante, na hora que você for começar o procedimento, a paciente não está com nada de maquiagem, porque se fica algum resíduo de maquiagem, esse laser não vai ter uma ação muito boa. Então, procurar limpar bem, mas não começar o laser com a pele úmida, tá? Lembrando que o túlio tem afinidade por água. Depois que você executa o procedimento, que você passou o drug delivery, é importante passar o Cicaplast para fazer como se fosse uma oclusão. E a orientação do paciente em casa é mais importante ainda. Pedir para ele não lavar o rosto, pelo menos aí de 8 a 10 horas, tá? E pedir para não usar maquiagem nas próximas 8 horas, se possível. Para toda essa combinação do laser, do drug delivery, o Cicaplast ficar ali. Então, se você atende esse paciente de manhã, pede para ele só lavar o rosto à noite, tá? Se você atende no final da tarde, pede para ele ir embora, só reforçar o Cicaplast e acordar de manhã. A recuperação com esse parâmetro no outro dia é para o paciente estar sem nada no rosto, no máximo com uma leve ressecamento, tá? E, além disso, eu posso associar esse protocolo que nós falamos, que é o das Slips Lines e das linhas estáticas. Então, nós podemos pedir para o paciente analisar aonde ele tem as linhas, tá? Ou até mesmo linhas de dormir. Então, eu peço para o paciente falar, de que lado que você dorme, Tamara? Então, dorme desse lado. Então, eu até simulo as Slips Lines e esses sulcos. E nós vamos tratar individualmente essas rugas. Então, eu vou voltar aqui para a tela. Nós temos um protocolo que a gente utiliza para estrias e para cicatriz, que é um protocolo que não é do modo contínuo, que é 1000 de duração, 10 de power, 0,8, overlap de 1, que ele é bem fortinho, tá? E daí nós vamos fazer nas linhas, que são as Slips Lines ou as linhas estáticas. Então, aqui no caso, né? Ela tem essa linha aqui, na região do sulco nasogeniano, eu faço localizadinho, tá? Se o paciente dorme, igual ela falou, que dorme para esse lado, tá? Então, começa a ver que está começando a formar uma ruga, ou já ruga extensa, nós fazemos. E daí nós vamos fazer nas linhas localizadas. Esse modo vai deixar a pele um pouquinho mais com aspecto ressecado. Então, nesse protocolo do BB Laser, é um laser de rápida recuperação, né? Só que a gente tem que ter uma noção que o calor que é entregue é um calor intenso. E é isso que eu vou fazer uma demonstração agora. Então, a gente vai pegar esse cubo de gel aqui, tá? E eu vou colocar a minha mão aqui embaixo. E eu vou disparar o laser aqui nele, só para vocês explicar um conceito. Ó, eu tô sentindo o calor aqui embaixo da minha mão. Agora, eu vou fazer mudar um pouquinho. Eu vou colocar um pouquinho de soro aqui em cima. Vou umidificar, tá? Como ele tem afinidade por água. E vou fazer o mesmo procedimento. Ó, eu já não sinto calor aqui embaixo. E olha aqui, se a gente for ver, a hora que eu tô colocando, ele tá reagindo com o soro, tá? Então, isso para demonstrar que é importante a pele estar seca para você ter toda a entrega de calor lá embaixo na pele, para ter um resultado satisfatório. Acho que o recado é o seguinte, é um laser bom, uma tecnologia excelente. Eu acho que dá para a gente brincar com esses diagramas, né, fazer... E esse caso, que só para voltar, quando eu peguei o laser, eu queria saber o que o laser me entregava. Porque a gente faz drug delivery, faz um monte de procedimento. Essa é uma das auxiliares da clínica, ela não passou nada de creme hidratante, só filtro solar e sabonete. E eu queria saber o que uma sessão de BB Laser podia entregar para ela.
Então, a gente melhora, aí na foto do review, a gente melhora uma textura da pele, das marcas, só o BB Laser, sem drug delivery, sem nada. Então, isso para provar que o laser funciona, tá? Porque eu queria saber o que eu conseguiria com uma sessão, né? Então, a gente vê uma melhora dos poros, da textura, das linhas aqui, né? Essas que marcam. Então, isso para mostrar que o laser funciona, porque eu queria saber, tá, você vai colocar um ácido hialurônico, vai fazer, e realmente funciona. Inclusive, ele faz um clareamento. Protocolo BB Laser com Sleep Slime. A outra foto, pode passar, acho que, perdão, é da minha outra auxiliar, também, uma sessão. Eu não fiz drug delivery, só fiz o laser. O laser, independente de você jogar drug delivery, BB Laser, ele vai ter uma ação de clareamento. A gente tem que lembrar que os últimos estudos, tanto para melasma como para pigmentação, eles estão falando muito da camada córnea, né? E da falta de hidratação da pele. Então, ele acaba melhorando. Só BB Laser, entendeu? Sem nada, sem usar nada em casa, sem usar pós, né? Oi? Energia baixa. Então, quer dizer, o laser funciona. Porque quando a gente pega uma tecnologia, a gente que está... Eu sou dermato desde 2004, a gente já era da época ainda do Quantum, não sei se vocês lembram, né? Do fotoderme ainda, que a gente tinha lá na residência. Você fazia o laser, mas você usava um monte de coisa posta, não sabia. Então, eu queria saber, esse laser funciona ou não? Gente, o laser funciona, tá? Só que tem que tomar cuidado. Eu fiz alguns casos no início, a minha auxiliar limpava demais com aquelas soluções demaquilantes, a pele ficava úmida. A hora que a gente ia passar o laser, não era um resultado bacana. Hoje, eu peço para a paciente lavar o rosto, muitas vezes, está com muita maquiagem. Às vezes, eu até uso água micelar, mas eu passo um alquinho por cima, e às vezes eu pego o resfriador, que é o Siberian, e passo no rosto todo até estar seco. A hora que o rosto está seco, eu começo o procedimento. Faz um teste. Umedece um lado do rosto, faz um lado do rosto úmido e o outro lado seco, esturricado. Você vai ver a diferença que é, tá? É outro resultado em termos de homogeneidade, de tudo. Então, só tomar cuidado com isso, tá bom? É isso meu recado. Às vezes, gente, eu começar fazendo feijão com arroz, bem básico, assim, dá bastante resultado, igual o da Luciana. Parabéns, Fabiola. Parabéns, Lu. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a MedSystem e toda a sua equipe pelo convite. E vou contar um pouquinho para vocês a minha história com o Lavian, porque eu venho de uma época que eu faço fenol, eu sou meio cirúrgico, né? Então eu faço peeling de fenol, laser de CO2 fracionado. E quando a gente adquiriu o Lavian na clínica, ele veio como um coringa. Eu ia fazer um MD que estava na moda, né? BB Laser, larará. Vou comprar o BB Laser na clínica também. Então, ele veio na clínica como um coringa, e eu falei assim, vou realizar MD Codes, vou realizar algum procedimento, Ultraformer, e vou colocar o Lavian por cima. E com a experiência nossa ali de quase um ano de aparelho, eu vi que ele já não é mais esse coringa, ele está se tornando uma carta principal do baralho. Eu estou conseguindo, às vezes, aumentando a energia. Vou falar um pouquinho mais de overlap, que até agora eu vi que todo mundo usa pouco overlap, eu estou usando 2, 3 overlap. Eu estou conseguindo uns resultados um pouquinho mais interessantes em relação a fotoenvelhecimento. Todos os casos que eu vou mostrar, sempre quando eu faço laser, logo em seguida eu aplico gel gelado, coloco o Siberian e misturo o corticoide e deixo 10 minutos. E o Lavian, ele faz muito drug delivery. Eu acho que a gente tem que utilizar esse drug delivery do aparelho. Então, como a Fabiola falou, o laser por si só ele funciona. Quando a gente utiliza um drug delivery, algum produto, a gente potencializa e potencializa muito. E o que eu uso da minha prática, que eu gosto com conflito de interesse, é uma mistura de New Melan, que eu sou speaker deles, associado a um peeling que chama MCA35, que é um peeling de ATA modificado. Então, é sempre essa misturinha que eu utilizo no PROS. Caso número 1, uma paciente de 52 anos. Então, ela é uma paciente que ela é o fototipo mais alto, né? Quando a gente olha, ela tem melasma, ela tem rugas já estáticas, ela tem flacidez, ela tem toda a degeneração da própria experiência, né? O que eu fiz para ela? Foram 3 sessões, tá? Eu faço com intervalo de 21 a 45 dias, depende da cada paciente, onde que ela mora. A primeira sessão, eu utilizei esses parâmetros que eu queria na primeira e a segunda sessão, limpar um pouco aquela epiderme. Então, eu queria limpar, diminuir um pouquinho a quantidade de melasma dela. E na terceira sessão, eu dobrei e fiz com overlap de 2. Aqui a foto pré e pós 30 dias da última sessão. Então, a gente vê que ela tem uma melhora da qualidade de pele,
ela tem um aumento de brilho, ela tem uma melhora do melasma dela, eu não vejo uma hiperpigmentação pós-inflamatória, porque a gente tem todos esses cuidados aí no pós. E eu não sou amante muito dos skincares, tá? Eu uso vitamina C no pós, protetor solar e antioxidantes via oral. Então, é isso realmente o que o procedimento nos faz. Olha, do outro lado, a paciente com melhora bem importante aí da qualidade da pele. Essa outra paciente é uma paciente de 41 anos, super jovem, que também queria melhorar um pouquinho essa qualidade. Quando eu olho no exame físico dela, ela também tinha um pouquinho de melasma, ela já tinha poros abertos, principalmente na região da fronte, região malar, região do nariz, tinha as rugas fixas em todas as regiões da movimentação dos olhos. Fiz para ela também 3 sessões, eu utilizei o mesmo pensamento, tá? Usei na primeira e na segunda sessão para fazer uma limpeza ali na região da epidérmica, e na segunda sessão eu dobrei, fiz um overlap de 2, para eu deixar um rejuvenescimento um pouco mais intenso. Sempre utilizando, então, aquela misturinha que eu falei para vocês, de New-Melan com MCA. Então, o que eu vejo após 30 dias da última sessão? Uma melhora do melasma, um brilho a mais nesse rosto, uma pele de BB cream, né? Um BB laser. Ela vejo na região lateral esquerda, melhora novamente desse melasma e toda a melhora dessas rugas fixas. Essa é a paciente que eu queria mostrar para vocês mesmo, que eu acho que é mais interessante. Uma paciente de 75 anos, que se chegasse na clínica há uns 2, 3 anos atrás, com certeza eu ia fazer peeling de fenol, um CO2 um pouquinho mais intenso. O que eu vejo no exame físico dela? Rugas na região frontal bem intensas, né? Pode ver que o sinal do 11, as rugas glabelares estão bem marcadas. Na região do nariz tem umas rugas muito profundas. Eu vejo muito dano epidérmico, muita melanose solar. Eu vejo que ela tem levemente uma pigmentação e flacidez. O que eu fiz para ela? Eu fiz 4 sessões, eu fiz Ultraformer, eu fiz Botox, tá? Mas eu queria mostrar para vocês do Lavian mesmo. Na primeira sessão, na segunda, eu utilizei energias altas e já com overlap de 2. Na terceira sessão, eu continuei utilizando energia alta e na quarta, eu aumentei um pouco mais. E reparem que nas linhas fixas, eu já utilizei um dano bem importante, porque ali já está tudo destruído, eu já tenho uma degeneração dérmica profunda, a parte do colágeno está toda destruída, está com cicatrizes fixas, então eu tinha que utilizar nas linhas uma energia mais forte. Então, em todas as sessões, eu utilizei essas energias. E aí eu tive um resultado bem exuberante, bem importante para essa paciente. Reparem que ela tem, sim, o resultado de um Botox na região frontal, claro, mas olha como as rugas fixas na região glabelar eu consegui mudar e melhorar muito com o Lavian. A região de pálpebra inferior, como eu melhorei até a flacidez dessa pálpebra inferior, quando eu utilizei alta potência, e as rugas fixas de todo o rosto. E, mesmo assim, sem hiperpigmentação e uma melhora importante. É isso que eu ia falar para vocês. Overlap é perigoso, tomem cuidado, mas tem bons resultados. Obrigado. Obrigada. Eu só queria complementar, que eu acho muito bacana o que você falou. Eu não tenho conflito de interesse nem com o Suprema, nem com o Toscani, nem com nenhum desses laboratórios em questão. Mas eu tenho gostado muito da associação Lavian com New-Melan. Tá? Eu amo também. Eu gosto muito. É um pouco mais caro, até tem um preço diferente para isso, mas eu gosto muito dessa associação. Os produtos que são mais espessos, como, por exemplo, Cosmelan, Dermamelan, eu não gosto. Mas como o New-Melan ele é mais fininho, eu gosto muito dessa associação. Eu acho que ele aumenta o resultado do Lavian de uma forma não agressiva e interessante. Eu concordo, Lu. Eu acho que a gente usa muito o drug delivery fica mais eficaz. Eu acho que por ele ser bem fluido o produto, principalmente o de consultório, que é o Pro, né? Você tem uma distribuição melhor dérmica ali, então tem um resultado muito bom para melasma. Eu acho que assim, tem que ser o drug delivery, mas o que eu trouxe casos para provar que o laser funciona. Sim, tá? foram lindos. Então, o laser funciona e eu acho que hoje, se eu pudesse fazer em 100% dos pacientes que fossem aplicar toxina botulínica, eu faria. Eu faria esse modo do BB Laser e esse modo mais concentrado, que é 1010, em todas as rugas estáticas ou dinâmicas que estão marcando, e daí você pode aplicar o Botox, porque assim, melhora muito, tá?
você tratar a ruga antes de fazer a toxina, porque o que a gente faz? A gente trata, o paciente fica com aquela linha, tá certo, tem fio, tem um monte de coisa, você faz o laser depois, você entrega calor, você não sabe se você diminui a eficácia do Botox. Eu acho que até podia criar um protocolo assim, o paciente vem fazer toxina, faz esse modo aí de linha no rosto inteiro dele, em todas as linhas, e daí aplica a toxina, tá? Ou aplica depois de uns dias, porque eu acho que ele melhora sozinho as linhas, tá? Então, eu acho que ele é um laser super versátil. Eu faço bem o feijão com arroz mesmo, tá? Eu acho que dá certo. A parte corporal, eu acho que é fantástica, né? E é lógico que você vai criando em cima disso, né? Na região corporal, vocês usem o maior, tá? Você tem que usar o maior, De 30, mais né? rápido, de 30 mesmo, porque é importante no corpo também ser rápido, que é bem extenso, né? Então, use o mais longo, maior mesmo, e realmente é muito mais fácil. Você aplica algum peeling para... Então, normalmente, no braço, por exemplo, teve uma paciente que tinha melasma corporal. Não sei se vocês têm. Eu tenho alguns pacientes no braço, principalmente. Aí eu usei o Liumelan nessa paciente e realmente o resultado é melhor quando eu associo em relação a isso. Mas... Eu não trouxe aqui, porque a gente começou faz pouco tempo, então não dá, mas a gente tem uma médica na clínica, que é a doutora Ingrid, que ela só faz mapeamento e só trata ceratose actínica, só. E ela tem usado Lavian para tratar ceratose actínica. Boa. Ela tem feito esse protocolo corporal que a Lu faz, e depois ela faz esse modo de cicatriz, né, que eu chamo que é 1010, mais bolinha, ela deixa e faz nas ceratoses actínicas. E daí ela passa o Imic Mode, tá? E pede para o paciente ficar 24 horas. A gente começou a fazer esse ano, então ela começou a fazer, ela tem observado uma melhora, ela não está mais praticamente fazendo crio, nem outra tecnologia, tratando as ceratoses. E eu não trouxe aqui porque a gente não terminou ainda o segmento dos pacientes, mas ela fotografa esses pacientes no Photofinder e ela está conseguindo ver diferença histológica pelo Photofinder. Então, eu acho que é uma opção aí de gamas aí para o corpo. Então, você pega aquele paciente, ela atende muito paciente, né, que tem aquelas ceratoses na perna inteira, que fazer a crio branca, né, e é uma coisa rápida, e passar o Imic Mode, né, e deixar 1 hora. Então, eu acho que assim, o BB Laser é um laser de possibilidades, tá? Possibilidades aí para a gente brincar. Tem outra possibilidade. Luciana, Fabiola, Guilherme, obrigado, tá?